Pitch, é o nosso bate-papo de hoje dentro da nossa concepção de comunicação e oratório. Na verdade, vou apresentar aqui um curso de pitch. Professor Calazans, é pitch de vendas? É, eu vou falar sobre isso. É interessante quando se fala de pitch, vem à memória, à mente, pitch de vendas. Embora é sim um ponto muito importante, principalmente para quem exerce atividade de copywriting, eu vou falar sobre isso. Mas não é só sobre isso não, tá? O nosso curso de pitch, curso online, ele envolve pitch de vendas, mas vai muito além disso aqui, é o que nós vamos falar hoje aqui. Nosso curso online de pitch, tudo bem? Professor Calazans, é para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Curso online pitch. Então vamos lá, para eu explicar para vocês que, do que se trata esse curso, nós precisamos saber do que é o que é pitch. Então, pitch é um breve discurso, uma breve apresentação. Poderia também apresentar como uma introdução. E aí, e aí a gente fala sobre introdução de palestra, introdução de aula, livro, copyright, persuasão, qualquer texto persuasivo e assim por diante, tá? Então, dentro de uma abrangência, nós podemos dizer que é tudo isso. É um breve discurso. Eu também gosto de enfatizar como uma introdução, né? E tem um pitch de vendas, que eu acredito que hoje seja o mais conhecido, o mais citado. Repito, embora pitch de venda seja bem citado, não é a única aplicação do pitch, não é só na venda, tá bom? Mas vamos lá. Uma das propostas do pitch, uma da aplicação do pitch que nós bem conhecemos, é, é aplicada no curso Shark Tanks, Unicórnio, onde normalmente um investidor, né, um pretenso empreendedor, vai apresentar a sua proposta para os investidores. Então, ele faz ali um pitch inicial, onde faz uma apresentação do produto ou do serviço, e depois tem outras fases, fase da arguição, onde ele será questionado e assim por diante. Então, essa aqui é a concepção mais interessante, mais conhecida. Mais interessante não, mais conhecida, mais divulgada. O pitch. Tá? E, e você tem, a pergunta que nós fazemos, que muitas pessoas fazem, é quanto tempo, professor Calazans, tem para fazer um pitch? Eu já participei de vários eventos de pitch e eu posso dizer que varia muito, né, de pitch para pitch, tá? Mas eu posso dizer que um pitch bom, dá para fazer um pitch com 2 minutos, muito bom. Embora, em nosso curso nós temos pitch, nós treinamos, né? Nós temos a parte prática, onde nós treinamos vários tempos. Tá? Existe também o tipo, o pitch do elevador. Inclusive, houve no Brasil uma emissora que ela fez um programa, né, chamado pitch do elevador. Há uma anedota que contam que um pretenso empreendedor encontrou um pretenso investidor no elevador e falou: Eu tenho uma proposta para falar para você, para fazer para você, para o senhor. E o investidor falou: Você tem até eu chegar no meu andar de destino para me convencer. Né? E aí, por isso que é pitch do elevador, pitch elevator, elevator pitch. E no programa no Brasil, os investidores ficavam num determinado andar, os os empreendedores entravam no térreo e subia até o andar do destino. Só que havia no elevador uma câmara onde eles faziam um pitch que era acompanhado pelos investidores num determinado andar. Era acompanhado áudio e vídeo. Chegando no andar de destino, se eles convencessem os investidores, a porta abria, ou se não houvesse a persuasão, convencimento, a porta nem abria, eles voltavam para o terra e acabava ali. Caso eles convencessem, claro que o negócio não estava fechado. Era o pitch inicial, depois haveria outra fase. Então, quanto tempo você tem? Você tem esse tempo aí. E aí é importante a gente entender
quais são as técnicas, como é que em 1 minuto, 2 minutos, às vezes 30 segundos, como é que um comunicador, ele convence o seu ouvinte a continuar ouvindo. Então, o pitch ele tem uma pegada muito interessante aí, que é chamar e prender a atenção para o que virá depois do pitch. Tanto é que muitas pessoas chamam de pitch inicial. Por que pitch inicial? Porque a comunicação continua, né? Então vamos lá? Pitch tem a vantagem, o objetivo, a finalidade de prender e a atenção para o resto da comunicação. Pitch, você tem 3 minutos. Eu coloco no meu canal do YouTube um vídeo muito interessante, onde eu explico que, na verdade, houve uma conversa entre um Ricardo Bellino, que foi um empreendedor brasileiro, conversando com o Trump, bem antes dele ser presidente. Ele faz uma proposta para o Trump e o Trump fala com ele: Você tem 3 minutos para me convencer. Eu gostaria que vocês assistissem esse documentário que eu fiz, esse vídeo, que é muito importante. E o que Trump ali pediu, na realidade, ainda que não tenha usado a expressão, falou: faz um pitch. E como o Ricardo Bellini convenceu, foi uma comunicação extraordinária e nós nos valemos deste exemplo para ver a importância. O pitch tem sim uma importância, é muito relevante. E essa conversa, que foi um fato verídico, o fato só pode ser verídico, né? Resultou num livro, né? E você tem 3 minutos. Fica aí a recomendação para ler esse livro e acompanhar os meus documentários no vídeo, um canal aberto. Você vai ter ali um bom entendimento daquilo que eu estou falando. Já ouviram falar nisso aqui? Tá? Essa faculdade Link. Essa faculdade aqui é uma faculdade de empreendedores. Fica aí a recomendação para que você entre no YouTube e veja ali, há vários vídeos falando sobre essa faculdade. Mas, acompanhando ali a entrevista dos colaboradores, do CEO, é maravilhosa a abordagem, a concepção dessa faculdade. E um dos pontos relevantes dessa faculdade é a comunicação. E ali, durante o período letivo, as grades, há o pitch. Inclusive, nós temos no Brasil o Shark Tank, que é muito famoso, o Shark Tank Brasil, onde há João Apolinário, por exemplo, é um dos participantes do Shark Tank e participa aqui também do Shark Tank nesta universidade. E esta universidade, que para mim desponta, é disruptiva, é uma coisa sensacional, ela valoriza muito a comunicação e também o pitch e até ali no formato do Shark Tank ou coisa semelhante. Então nós vemos que a comunicação, para mim, eu sempre falei isso, a comunicação, há quem diga, muitos especialistas digam que a comunicação está entre os requisitos mais importantes de toda e qualquer atividade e de toda e qualquer profissão. No empreendedorismo, quando se pede para um CEO falar quais são as qualidades que você mais aprecia em um candidato na carreira do empreendedorismo, do mundo corporativo, a comunicação figura, se não a primeira, com certeza, entre as primeiras. Tal é a importância que essa faculdade de grande relevância, ela aplica isso aqui, aplica essa concepção. É interessante que essa faculdade, o processo de seleção são várias fases, e uma das fases é a apresentação de um vídeo. Então, o aluno faz, é um pitch, né? Hoje nós temos uma concepção muito interessante, que é o vídeo currículo. Então, o vídeo currículo é uma concepção interessante, que muitas empresas já estão trabalhando com isso, e não descarta o currículo escrito. Apenas pede uma apresentação de 30 segundos, mais ou menos, dependendo, 1 minuto. E se foi convincente aquele vídeo, aí sim eles vão ao o currículo escrito. Daí a importância do pitch. Eu já tive a oportunidade de treinar algumas pessoas para o vídeo currículo, e o que se faz? Utiliza-se a técnica do pitch. Área técnica, área comercial. Um colega meu, um engenheiro, ele saiu da área técnica, recebeu uma promoção na sua empresa e passou para a comercial. E na primeira reunião, o diretor falou assim: olha, a partir de agora você vai ter que aprender a fazer o pitch.
e foi quando ele perguntou, Calazans, o que que é pitch? E aí eu expliquei para ele o que é pitch. Na realidade, o pitch tem várias aplicações, é um assunto não é complexo, mas é mais amplo e mais profundo do que aqui nós estamos falando. Mas eu só estou mostrando para vocês a importância do pitch em toda e qualquer área. Tá? O pitch ele pode ser usado em introdução, aulas, tá? Livros e assim por diante. Então, o pitch, eu tenho uma aluna que ela falou, professor Calazans, eu sou professora, sou também palestrante, eu consigo ministrar uma aula com tranquilidade e consigo também ministrar uma palestra. Eu só tenho um grande problema, que é iniciar uma comunicação, uma apresentação. Eu falei para você, então, você precisa dominar a arte e a ciência do pitch. Aí você vai, né, introduzir. Então, o pitch, ele pode ser usado como uma introdução, aula, palestra, qualquer outra comunicação, debate e assim por diante. Livros, né? Eu gosto sempre de ler a contracapa do livro ou a orelha, e muitas vezes já me decidi a comprar livros pela contracapa. E uma contracapa bem feita, ou uma orelha bem feita, você vai ter ali um pitch. Tá? O pitch, vamos lá, o que tem? Qual a finalidade do pitch? O pitch é prender e chamar a atenção. O pitch é uma parte muito importante da comunicação, para que o resto da comunicação ela seja ouvida. Então, se eu faço um bom pitch na contracapa, na apresentação do livro, a tendência da comunicação ser continuada e o leitor comprar o livro, tá bom? Vídeo currículo, eu já falei a importância de um vídeo currículo. Você tem 30 segundos para conquistar o seu recrutador. Não, ele não vai recrutar você por intermédio do vídeo currículo, né? Mas ele vai continuar. Eu gostei dessa apresentação, eu vou continuar ou chamando o candidato para uma entrevista ou lendo o seu currículo escrito. Lendo só pode ser escrito. Ok? Propostas negociais. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui, pitch de vendas, mas não é só vendas. Então, uma proposta negocial. Se você souber fazer o pitch, e, repito, o pitch tem um método. O que é método? Método, eu falo que pitch faz parte do método da persuasão. Há quem possa chamar de o funil da persuasão. Por que o pitch? Método quer dizer caminho. Então, o pitch faz parte do caminho. A parte inicial, o primeiro passo, onde você vai levar as pessoas para vários outros trajetos, vários outros passos, até que ela conclua adquirindo o seu produto ou seu serviço. Tá? Então, vai fazer uma proposta negocial? Usa o pitch. Copyright. Hoje nós temos aí uma atividade ligado ao tráfego orgânico e principalmente ao tráfego pago. É uma atividade que tá sendo muito bem remunerada, onde as pessoas fazem os copies, né? Não tem plural no inglês, faz o copy ou os anúncios, o texto. Quanto isso aqui é importante dentro do marketing, principalmente do marketing digital. E saber utilizar o pitch é importantíssimo. Então, quando nós trabalhamos com o curso de copywriting, e nós damos uma ênfase a essa parte do pitch, né? Calazans, o que que tem avião na sua mesa? Muito avião na sua mesa, né? Muito, até o cérebro, e aí agora você apresenta o avião. Eu comparo a, a palestra e o voo. Então, eu comparo a palestra, quando eu falo palestra, pode ser aula, qualquer tipo de apresentação, pode ser um pitch de venda e assim por diante. A palestra e o voo. Eu falei para vocês que eu tive uma aluna que ela teve dificuldade, tinha dificuldade de iniciar uma apresentação. Então, quando eu comparo a palestra e o voo, eu quero dizer que uma comunicação, uma aula, é um voo. E o voo começa com a decolagem, depois da decolagem tem a subida, depois da subida tem um voo nivelado, depois tem um voo em descida e depois o pouso. Então, são 5 fases que tem um voo. Da mesma maneira, inclusive eu tenho no meu canal do YouTube, no canal aberto, essa aula em vídeo, a palestra, o voo, muito, muito, muito interessante, né? Mas eu deixo bem claro que se não houver a decolagem, não tem voo. Então, se não houver o pitch, se não houver uma introdução, não tem voo.
Só lembrando que tem duas fases do voo que são as mais críticas, não as fases mais perigosas. É a decolagem e o pouso. Isso no voo normal. E eu costumo falar que é a mesma coisa na comunicação. Tem duas fases da comunicação que são críticas. É a introdução, é o início da comunicação e o pouso, que no caso seria a conclusão. Nós não vamos tratar disso aqui agora. Mas qual a fase mais importante do voo? É a decolagem. Qual é a fase mais importante de uma comunicação, qualquer comunicação, é o início, que é o pitch. Então, nós introduzimos o pitch. Porque o pitch, pessoal, inclusive na aviação, quando a aeronave está correndo, na decolagem, tem um momento que a aeronave inicia a decolagem. Quando que ela inicia realmente a decolagem? Quando é que o piloto tem certeza que a aeronave está voando, iniciou a decolagem, saiu do chão? Quando ele tem um instrumento, realizando um voo por instrumento, tem um equipamento lá que mostra a atitude da aeronave. E quando a aeronave faz assim, o equipamento mostra que a aeronave tem pitch up. Inclusive, o nome é igualzinho, é pitch também. Então, pitch, ou seja, a aeronave já decolou. Então, o piloto só sabe que a aeronave realmente decolou, ele por acaso, a partir desse momento, por exemplo, ele recolhe o trem de pouso e toma outras providências. Então, a aeronave está decolando, pitch up, iniciou a decolagem. Mesma coisa na, na comunicação, né? Lembrando, né, eu coloquei até um exemplo aqui da aeronave decolando numa região montanhosa, e que posso equiparar, que não é Congonhas, mas posso equiparar aqui com Congonhas. Então, não basta a aeronave decolar. A aeronave tem que decolar com uma razão de subida, suficiente para, após a decolagem, superar os obstáculos. Aí eu gostaria de falar uma coisa muito importante. No voo, como eu disse, há várias fases: subida, decolagem, subida, voo nivelado, descida e pouso. Existe uma única fase do voo em que a aeronave, em condições normais, que a aeronave aplica máxima potência. Qual é, das 5 fases que eu apresentei aqui, qual é a fase que o piloto imprime full power, potência máxima? É na decolagem. Depois que ele decola, o motor é reduzido a potências menores. É a mesma coisa. O comunicador ele tem que imprimir máxima potência no pitch inicial, onde ele vai conquistar. Quais são os obstáculos? Há muitos obstáculos. Pode haver resistência do assunto a ser apresentado, pode haver obstáculo, resistência ao professor, ao palestrante. Então, é nesse momento que o apresentador, professor, palestrante, ele tem que apresentar full power, argumentos persuasivos para superar toda e qualquer resistência que ele pode encontrar. Se ele não decolar, não há voo. Daí a importância deste assunto. Tá bom, pessoal? E assim nós vamos terminando o nosso bate-papo aqui. Lembrando que o nosso curso é online, em aulas teóricas, em videoaulas, e tem também encontros virtuais agendados com o professor Calazans. Então você aprende a teoria e vai treinando o pitch. São várias fases. Vamos estudar gatilhos mentais, vamos estudar o processo AIDA e muitas outras coisas. Então, aprendeu teoria? Vamos agora aprender na prática, com encontros virtuais, e tem um bônus, né? Em encontros presenciais não há necessidade de você se apresentar presencialmente. Contudo, o professor Calazans, convênio com várias entidades e instituições, nós promovemos também encontros presenciais como bônus, e você vai ter esta participação muito interessante. Assuntos são vários: gatilhos mentais, princípios e fundamentos da neurostorytelling. Eu incluo aqui neurostorytelling, né? Storytelling é uma prática, é uma atividade que está em destaque hoje. Eu vou acrescentar neurociência. Está muito interessante esse curso aqui. O pitch, eu não posso desprezar. Pessoal, eu não consigo entender que um comunicador, seja quem for, não possa ainda ter estudado pitch. É muito relevante esse assunto, tá? A técnica e o método, que é o método do professor Calazans, ele é sensacional e se valendo de uma experiência de mais de 40 anos como comunicador. Para quem
fizer parte, quem é membro da Academia de Comunicação e Oratória, nós temos descontos especiais. Para mais informações, você pode escanear o QR Code e entrar no grupo de Oratória e Comunicação do professor Calazans, tá bom? Aqui você vai receber mais informações sobre o curso, carga horária e assim por diante. Vou deixar o link, o curso, tá? Logo em seguida, vou deixar o link do curso para que você obtenha as suas informações. E no canal do YouTube nós temos ali vários vídeos sobre o assunto. pitch do elevador, nós temos a palestra Eu Vou, você vai entender isso aqui. Ah, quero mais informações. Você pode mandar um e-mail para o professor Calazans, calazans@gmail.com, ou o nosso zap, que é o do próprio grupo. Eu vou deixar, inclusive, o link do grupo logo em seguida. 511-98693-6736. Você pode telefonar, mandar um áudio para o professor Calazans. Tá muito bom, hein? A sua atitude define a sua altitude. Vou alto, estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.